Esterilização masculina. A gente ouve falar por aí sempre só em vasectomia. É o único método que tem outros, como é que funciona? Dr. José Fabiano Docci, urologista, Jaboticabal, região de Ribeirão Preto, trabalha em Ribeirão Preto também, Sim. né? Está aqui com a gente hoje para explicar tudo sobre esse assunto. Fica aqui com a gente. Doutor Fabiano, obrigada de novo, estava demorando para voltar, hein? Isso aí, obrigado pela oportunidade. Então, esse assunto hoje é para os meninos e para as meninas que não querem engravidar, né? Para as mulheres que não querem engravidar. Quando a gente fala em esterilização masculina, a gente está falando de vasectomia diretamente ou tem outro método? Sim, quando a gente fala em contracepção masculina, Contracepção, a mais gente está falando em vários métodos. Quando a gente está falando em esterilização masculina, a gente está falando obrigatoriamente em vasectomia. É o único, e quando a gente fala em contracepção, a gente vai usar o método tradicional, camisinha, tem Método outros transitório métodos? de evitar filho. Agora, quando a gente fala em vasectomia, a gente está falando em método de esterilização masculina. Definitivo. Definitivo. Ficam duas partes soltinhas, Certo. elas podem se regenerar? Isso a gente chama de recanalização. É isso que acontece quando o paciente faz a vasectomia e volta a ter filho. Isso é uma coisa muito difícil raro, de acontecer, muito difícil. Tipo assim, 100 casos, ou em 1000 casos, 10 mil A casos, cada 20 mil vasectomias ocorre uma recanalização. Nossa, Recanalizar, nós estamos dizendo que volta a passar espermatozoide pelo canal. Isso não significa que o paciente vai conseguir gerar filho novamente. Por que a vasectomia não é só a interrupção dessa passagem do espermatozoide? Tem outra... Por que o espermatozoide vai passar não tem mais condição de fecundar esse ovo? Porque geralmente quando ocorre a fertilização, né, existem milhões de espermatozoides para um só alcançar o óvulo. Né? E quando ocorre uma recanalização, geralmente passam poucos espermatozoides. Nunca ocorre uma recanalização perfeita como era antigamente. Quer dizer, a chance é bem menor, né? A chance é muito pequena, é um procedimento muito seguro, só que é seccionado. Né? Definitivo, mas 1 em 20 mil aí, cuidado, hein? Mas é um acontece, número mas é muito raro, né? Você falou do procedimento. A pessoa vai para o centro cirúrgico, quem pode fazer? Tem alguma contraindicação? Tá, então vamos falar assim. Existe uma lei federal que é de 1997, que para o paciente poder ser submetido à vasectomia, ele deve ter mais de 25 anos ou ter 2 filhos. Tá. E nesse processo existem algumas características legais. Quem decide fazer a vasectomia é o casal. Tá. Então tem que ter anuência da parceira. E quando ele demonstra o interesse de fazer a vasectomia, essa vasectomia não pode ser feita antes de 60 dias que ele demonstrou interesse. Para não ser uma coisa, né, um desejo repentino, impensado, E nesse período ele tem que obrigatoriamente passar por um acompanhamento psicológico e de assistência social, tá? Onde ele vai ser informado que ele realmente vai ficar estéril, se a família realmente está ciente de que isso vai acontecer. É bem seguro então, né? Não é uma Sim. coisa que você faz numa roupa, eu não quero mais ter filho. Vou te dar um exemplo, né? Você imagina um casal recém-casado que teve uma briga. Aí eles estavam em separação, aí o paciente chega no consultório e fala que quer fazer uma vasectomia. O médico vai lá e faz a vasectomia, 3 meses depois o casal reata e quer ter filhos. Aí é muito difícil reverter. A reversão da vasectomia, ela é um procedimento muito maior cirurgicamente e que os resultados nos melhores locais do mundo, nos 3 primeiros anos que são os melhores anos para reverter, a chance de reversão com gravidez fica em torno de 50%. Nossa, então tem que pensar bem, tem que passar mesmo pelo psicólogo, Tem que pensar bem. Na verdade, a gente avisa o paciente assim, o mais difícil de fazer a vasectomia não é fazer o procedimento em si, mas sim tomar a decisão madura de fazer a vasectomia, né? Tem também, você falou do caso do casal brigar, e tem muitos casais que já o homem já tem filho e ele parte para um novo relacionamento
com mulheres que não têm filhos, né? E elas querem engravidar. Isso. Então, há casos também, né, de querer reverter. A primeira orientação que a gente faz quando o paciente deseja fazer vasectomia, a gente sempre pergunta sobre o relacionamento, se ele tem um relacionamento estável, como que anda o relacionamento, né? Para saber se tem algum fator por trás que possa estar forçando ele a fazer esse procedimento. E às vezes, muitas vezes o paciente desiste aqui mesmo no consultório quando a gente conversa, com orientação. Né? Entendi. E o procedimento em si, você interna num dia, demora para sair, é como uma laqueadura, você tem que ficar mais tempo no hospital, é mais rápido? Vou explicar as principais dúvidas para as pessoas que querem fazer a vasectomia. O procedimento é ambulatorial. O que isso quer dizer? O paciente vai no hospital, faz a vasectomia, levanta e vai embora para casa. O paciente deve ficar em repouso por 2 dias, depois ele pode voltar às suas atividades habituais. As maiores angústias do paciente em relação à dor, né, que é uma dor tolerável, sob anestesia. Pós-operatória ou no centro cirúrgico, você está falando? A dor no centro cirúrgico, ele principalmente, está anestesiado. Então, teoricamente, é um procedimento assim, vamos dizer, tolerável. Coisa que a gente tem que avisar o paciente. Então, ele tem que ficar 2 dias em repouso, né, depois pode voltar a trabalhar. Os pontos do procedimento vão cair sozinhos, né? Depois de 60 dias que ele fez o procedimento, ele vai ser submetido a um exame de sêmen para ver se a cirurgia está totalmente eficaz para liberar ele para poder ter relação sem proteção. E o que a gente mais percebe no consultório, Renata, o paciente fica preocupado em relação à potência sexual dele depois que faz a vasectomia. Essa é a principal angústia do paciente que vem buscar um procedimento de esterilidade masculina. Isso não tem nada a ver, né? Não, na verdade a gente diz para o paciente que fazer a vasectomia não vai diminuir a potência dele e também não vai fazer ele ganhar peso, que é uma coisa muito perguntada aqui no consultório. O paciente acha que ele vai... Isso, o paciente acha que se ele fizer a vasectomia ele vai perder a potência e vai ganhar peso. E nada disso acontece. Nossa, não é. Uma outra coisa que a gente avisa para o paciente, a única coisa que vai mudar na vida dele é o volume do ejaculado. O paciente vai ficar mais ou menos com 30 a 40% do volume que ele ejaculava. É a única coisa que vai mudar na vida dele depois que ele fizer a vasectomia. Tão tranquilo, né? Pós-operatório também. Quanto tempo sem relação sexual? Por volta de 1 semana. Após 1 semana o paciente já volta normal. com proteção. Tenso, né? Com proteção. Com proteção até os 60 dias. Antes de 60 dias, nunca. A gente só libera o paciente quando tem um exame de sêmen mostrando que não tem mais nenhum espermatozoide na amostra. É isso aí. Coletado. Mais alguma observação você acha importante fazer? Eu acho que é importante falar para o paciente que existem vários métodos anticoncepcionais, né, para evitar filho. Existem os transitórios, né, e os definitivos têm que ser discutidos mesmo entre o casal e tem que ser uma opção bem madura. Não pode ser uma decisão do arrumo, né? É isso aí, aprendemos bastante. Agradecer mais uma vez aqui ao Dr. José Fabiano Docsi, urologista, por essa aula aí que ele deu pra gente sobre esterilização. Ele volta, viu, gente? Um abraço a todos vocês. Obrigada, doutor Fabiano. Eu que agradeço, Renata. E até a próxima.